Gostaria de convidá-los para a nossa reflexão, para o nosso estudo nesta manhã. Na escola bíblica nós estaremos ministrando uma série de estudos com o tema Esperança em meio à crise. É uma série de estudos enquanto nós estivermos desta forma, com essas restrições, nós estaremos ministrando esta série de estudos com o tema Esperança em meio à crise. E para tanto, eu gostaria de convidá-los para que abrissem as vossas Bíblias no livro do profeta Zacarias. Nós teremos uma série de estudos no livro do profeta Zacarias e também de Malaquias. Hoje nós iniciaremos no livro do profeta Zacarias. Olha, desabafo. Pensa numa situação ruim para o pastor. Os irmãos sabem como é a nossa natureza, né? Eu sei que é difícil olhar para cada um de vocês, não poder abraçar e a gente ter esse certo distanciamento. Me sinto preso, honestamente, me sinto preso. Dificuldade até para falar, mas eu entendo que é para o bem de cada um dos irmãos. Então, desde já, eu peço perdão aos irmãos pelas algumas falhas aqui, questão das palavras, às vezes troca de livro, mas é uma situação extremamente difícil, algo que não tem um manual, que não tem como a gente agir, mas obrigado, Deus, por esta oportunidade. Livro do profeta Zacarias. Se você fosse descrever a situação que nós estamos vivendo e enfrentando hoje, como você descreveria os nossos dias? Como você diria? Destruição? O que mais? Aprendizado. O que mais? Como você descreveria a nossa realidade hoje? Hein? Compreensão. Falta de liberdade. Irmãos, tudo isso, de fato, é o que nós estamos vivendo. E é difícil para uma igreja cujo povo ama a vida comunitária, cujo povo ama o contato, o abraço fraterno, a manifestação de carinho, de afeto, e nós estarmos desse jeito. Às vezes nós nos sentimos até de certa forma desolados. Mas aí vem uma questão: como nos animarmos diante deste contexto? Como receber ânimo diante de uma situação de total desolação? E é por isso que o tema da nossa aula hoje é a esperança na escuridão. A esperança na escuridão. E nós vamos ler aqui no livro do profeta Zacarias, no capítulo 1, nós vamos ler dos versos 7 a 17. Zacarias, capítulo 1, versos 7 a 17. Quero, com muito respeito, carinho, consideração, alegria também, apresentar à igreja a Amanda, esta jovem que está ali ao lado do Rogério. Seja bem-vinda, querida. Nosso coração se alegra imensamente em tê-la conosco. É um privilégio muito grande. Que Deus abençoe ricamente. Irmãos, nos diz o texto: no 24º dia do mês 11º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor,
quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murteiras e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais está indignado faz já 70 anos? Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse: clama, assim diz o Senhor dos exércitos. Com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, e o Senhor ainda consolará a Sião, e ainda escolherá a Jerusalém. Amém? Senhor, nos ilumine, Deus, neste estudo, esta manhã, aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja do Senhor. Ilumina nossa mente e o nosso coração, para que neste momento de escuridão, de dificuldade, de aprendizado, de incertezas, de insegurança, de indefinições, nós possamos, à luz da Tua Palavra, compreender que há esperança em meio à crise. Ajuda-nos, ilumina-nos, fale aos nossos corações, instrua-nos, mediante a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema da nossa aula é a esperança na escuridão. O profeta Zacarias, aqui neste contexto, ele está diante de uma igreja oprimida, diante de uma igreja acomodada, diante de uma igreja sem expectativas de restauração. Porque a igreja estava no período do cativeiro babilônico. Os muros de Jerusalém estão destruídos. O templo de Jerusalém ainda não havia sido reconstruído, ainda não estava pronto. E o templo simbolizava ali a presença de Deus, Deus no meio do seu povo. Então a cidade, os muros destruídos, não tinham sido ainda reconstruídos, o templo destruído. O povo de Israel, o povo de Deus, estava vivendo uma apatia espiritual tremenda. Além de tudo, existia também a hostilidade dos povos vizinhos, que impediam a igreja de cumprir a vontade do Senhor. E meus irmãos, até quando a nação vai viver desse modo? Essa é a pergunta aqui no texto. Será que os pecados do povo de Deus fizeram com que Deus se esquecesse deles? Talvez, como muitos perguntam hoje, será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus se esqueceu da igreja? Será que Deus esqueceu do seu povo para estarmos vivendo esta situação? Eu disse ontem e nunca imaginei na minha vida isso, preocupado com o número de pessoas que vêm à igreja. Temos que limitar o número de pessoas que vêm à igreja. É uma situação extremamente triste, uma situação extremamente desconfortante, uma situação extremamente difícil de se enfrentar. E era mais ou menos uma situação assim que estavam vivendo. O templo destruído, a cidade destruída, a igreja apática,
parecia que Deus havia esquecido do seu povo, parecia que Deus havia abandonado o seu povo. Eles estavam sem expectativa, sem segurança com relação ao futuro, como seriam as coisas, o que seria dali para frente. E aí surgem essas perguntas: será que o pecado do povo foi tão grande que Deus virou as costas? Será que o pecado do povo foi tão grande que Deus não se volta para eles mais? Será que o pecado foi tão grande que Deus se esqueceu deles? Aí, diante destas perguntas e anseios, o profeta Zacarias, ele recebe 8 visões da parte de Deus para trazer uma mensagem ao povo da aliança. E essas visões que ele recebe de Deus, essas visões formam um panorama do plano redentor de Deus, no imediato, ali naquele contexto, até o futuro distante. E aqui no verso 7 nós observamos a autoridade reveladora dessas visões, quando ele diz: veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias. Não é palavra do profeta Zacarias, não é ele estava sendo aqui simplesmente uma instrumentalidade nas mãos de Deus. A palavra aqui é de Deus, a autoridade das visões que ele teve. Não foram alucinações, não foram semelhante àquilo que infelizmente nós vemos em nossos dias. As pessoas têm alguns sonhos, têm algumas alucinações e dizem que isso é de Deus. Não, aqui veio a palavra de Deus através das visões. Deus falava aqui através de visões, neste contexto aqui. E nessas visões, nesta primeira visão deste estudo aqui, nós podemos observar algumas revelações muito importantes. E hoje nós vamos analisar a primeira dessas visões. E o que essa visão nos ensina aqui no texto que nós lemos? Três verdades, 3 lições, 3 observações importantes. E a primeira delas, que o profeta nos ensina aqui, através dessa sua primeira visão, de que há noites sombrias e situações caóticas. Existem noites sombrias e situações caóticas. Lê do engano pensar que essa realidade difícil, dura e cruel não existe. Ela existe. Existem noites sombrias. Existem sim situações caóticas. Verso 8, a primeira parte do versículo 8. Tive de noite uma visão. De noite. A ideia do texto aqui é que o profeta olha e ele não consegue enxergar nada a não ser escuridão. Ele não consegue ver nada. O profeta não tem uma perspectiva ampla e clara do que está acontecendo. Porque ao olhar para frente, a única coisa que ele consegue enxergar é escuridão. Isso reflete o quanto nós somos limitados. E às vezes a única coisa que nós vemos diante dos nossos olhos é a espessa escuridão das adversidades, das lutas, das tribulações, dos problemas que nos cercam e também nos cegam. Porque aí o nosso olhar fica somente nessas circunstâncias adversas, contrárias, espessas. E aí nós ficamos praticamente que cegos, com uma visão totalmente limitada em virtude dessas circunstâncias. Mas continuando a leitura deste versículo 8, a primeira parte, tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. A visão do profeta recebe ainda mais dramaticidade à medida que Zacarias ele vê agora um vale profundo, um abismo profundo. E ele vê aqui este abismo profundo habitado por cavaleiros, os quais evoca a ideia de guerreiros preparados para uma batalha. Interessante aqui que neste contexto,
os cavalos, em contraste com os outros animais, funcionavam como uma arma de guerra militar, uma das armas mais importantes do mundo antigo. Hoje são armas químicas, são armas biológicas, mas aqui a arma mais importante, militarmente falando, no mundo antigo, eram os cavalos. Ou seja, o profeta, até agora, ele prevê, ele vê, ele enxerga a terra em total escuridão. A terra está em total trevas, dominada pela guerra e sufocada pelo caos. É isto que ele vê. É isto que ele enxerga diante dos seus olhos. Há noites sombrias e situações caóticas. Mas há uma segunda revelação aqui nesta visão do profeta. Há alguém em meio ao caos. Existe alguém em meio a este caos. A segunda parte do verso 8 diz assim: atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Olha só, tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Em meio a esta grande imagem, Zacarias identifica um cavaleiro à frente dos outros. E este cavaleiro que estava à frente dos outros cavaleiros, ele está entre as murteiras, dentro de um vale profundo. Nessa noite sombria, marcada pela desobediência, pela rebeldia de Israel, o profeta percebe que tem alguém agindo. Tem alguém que não está inerte. Tem alguém que não está parado diante daquela situação. Tem alguém que está se movimentando, fazendo alguma coisa, fazendo algo dentro daquele contexto de escuridão, dentro daquele contexto caótico. Provavelmente, este homem aqui do verso 8 é o anjo do Senhor, mencionado também nos versos 11 e 12. E no Antigo Testamento, o anjo do Senhor é uma aparição pré-encarnada do Messias. Uma aparição pré-encarnada do Senhor Jesus. Murteira, que diz aqui no texto, era uma planta bastante utilizada na festa dos tabernáculos. Para quê? Para construir tendas em que os judeus habitavam durante as festividades. Era uma lembrança do tempo em que os hebreus peregrinavam pelo deserto do Sinai. Neste período eles habitavam em tendas. E essa festa, a festa dos tabernáculos, manifestava o quê? A confiança de Israel no cuidado de Deus, e destacava a fidelidade do Senhor às suas promessas, independente das circunstâncias pelas quais eles estivessem passando, mesmo em meio à infidelidade do povo. Essa festa dos tabernáculos lembrava esta aliança de Deus, lembrava este compromisso de Deus com o seu povo. E as murteiras aqui neste texto lembram que o Senhor Todo-Poderoso, que o Deus de eternidade é fiel em seu pacto estabelecido com a nação eleita, com a igreja, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas além das murteiras, o homem montado no cavalo vermelho está numa região abissal. Trata-se de uma imagem aqui da situação da nação representada pelas murteiras. Ou seja, a visão de Zacarias diz que o Messias, o Senhor, o Salvador, Cristo Jesus, ele está cavalgando em meio à escuridão e o caos. Ou seja, o prometido rei de Israel se faz presente aqui, no vale profundo do desespero que Israel passava naquele momento. E por que ele se faz presente? Porque Jesus é o Deus conosco em toda e qualquer situação. Ele é o Emanuel.
o Deus conosco, em toda e qualquer situação. Porque infelizmente nós pensamos que nas situações favoráveis, Deus está conosco. Mas nas situações desfavoráveis que nós passamos muitas vezes, Ele também é conosco. Apesar da nossa infidelidade. E é porque Ele é fiel, fiel à sua promessa, à sua palavra de não abandonar, de compromisso, de fidelidade, que nós é quem não cumprimos na maioria das vezes, mas Ele cumpre. E isto que o profeta Zacarias vê aqui, certamente simboliza o triunfo do Messias sobre o mal, o triunfo de Jesus sobre o mal. Representa aqui o poder conquistador de Jesus sobre os poderes opressivos deste mundo. Na perspectiva dos judeus aqui, na nossa perspectiva também, existem situações que fogem ao controle. Não é isso que nós vivenciamos hoje? Mas que controle que nós temos? Quando está tudo bem, nós estamos no controle das coisas? Claro que não. Claro que não. E a realidade hoje nos mostra isso. Que nós não temos o controle de nada, porque se nós tivéssemos, não estaríamos vivendo essa situação. Então isso mostra que nós não temos o controle nenhum. Por isso é importante confiar que, mesmo a despeito de estarmos aí mergulhados em escuridão, como estava aqui o povo de Deus, o Senhor dos exércitos, Ele está agindo junto com as legiões do céu. Olha o versículo 10. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrer a terra. Esses outros cavaleiros aqui, quem são, meus queridos? É o que o texto nos fala. Eles são as milícias celestiais, que cumprem a ordem de quem? A ordem de Deus, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Essa visão é impressionante. Esta visão é uma visão maravilhosa. Principalmente para um povo que está sem esperança, que está chorando. Ela é maravilhosa por quê? Porque ela nos diz que há esperança em meio ao caos. Ela nos diz que tem alguém que está agindo, mesmo que estejamos aí mergulhados nas trevas, nas densas trevas da escuridão, da preocupação, da angústia, do medo. Há alguém no meio do caos. Então o profeta, na sua visão, ele nos mostra que existe noites sombrias, situações caóticas. Ele nos mostra que existe alguém no meio do caos. Mas ele nos mostra também que há promessas de luz na escuridão. Há promessas de luz na escuridão. Nós podemos presumir, quando lemos aqui o verso 11, que o relatório dos anjos que estavam aí observando a terra, o relatório destes anjos que estavam percorrendo a terra foi um relatório muito positivo. Olha o verso 11. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murteiras e disseram: nós já percorremos a terra e eis que toda a terra está agora o quê? Repousada e tranquila. O relatório dos anjos aqui é desses cavaleiros que percorreram a terra, que a terra estava repousada e tranquila. Parece uma perspectiva boa, parece bastante positivo, mas a paz e a tranquilidade que o povo de Deus desfruta aqui é o tipo de calmaria produzida quando uma nação vencida se submete ao seu opressor. Eles estavam em paz e em tranquilidade porque o opressor, a nação dominadora, o império babilônico dominava tranquilamente, ninguém se opunha. Eles eram subjugados pelos povos vizinhos, pelos inimigos vizinhos, e eles não se opunham. Por isso, essa situação de calmaria, por isso, essa situação de tranquilidade. Toda a terra estava quieta, repousada,
tranquila, em paz. Por quê? Porque as nações impiedosas, elas governavam em plena harmonia. A nação de Israel está aqui totalmente oprimida. E aí é interessante que nós esperamos o quê? Descanso e paz para o povo de Deus. Mas o que nós vemos aqui é exatamente o oposto. O que nós observamos aqui é que o mal está prosperando. E os filhos de Deus estão sofrendo. O mal vence. E os filhos de Deus parece que estão derrotados. E aí, irmãos, então o anjo do Senhor, ele faz uma pergunta que talvez seja a pergunta que não cala em nossos corações. Versículo 12. Então o anjo do Senhor respondeu: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terá compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado já faz 70 anos? Este clamor tem percorrido séculos. Até quando? Talvez nós estejamos fazendo essa pergunta hoje: até quando? Eu já ouvi isso, pastor, até quando essa realidade? Até quando nós vamos viver assim? Até quando nós vamos viver com medo? Até quando nós vamos viver preocupados? Até quando nós vamos viver com esse distanciamento? Até quando nós vamos ter que nos reunir aqui distante uns dos outros, não podendo nos tocar, nos abraçar, tendo que usar máscaras de proteção facial? Até quando? Até quando as coisas vão continuar assim? E aí, irmãos, quando nós pensamos que nada mais pode piorar, e aí nós recebemos notícias avassaladoras, desoladoras e preocupantes. A igreja está vivendo um momento difícil e clama: até quando, Senhor? Essa também era a realidade dos judeus. Há um caos instaurado na alma daquele povo. Mas se nós observarmos o verso 13, nós vamos ver aqui que Deus fala a eles palavras boas e confortadoras. Verso 13. Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. Que palavras são essas? Quais são essas palavras boas e essas palavras consoladoras? Versículo 14. E este me disse: clama, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. Deus está cuidando do presente. A realidade difícil, de preocupação, mas Deus está cuidando do presente. Apesar do contexto desconfortável, obscuro, caótico, que se encontram os judeus, o Senhor está junto do seu povo. Israel não deve se desesperar, não deve ter medo, eles não estão indefesos, eles não estão à mercê dos inimigos. O Senhor dos exércitos, Ele está ao lado da igreja, cuidando, zelando pela igreja, com todo o empenho, com todo o zelo e com toda a dedicação. Não importa, meus queridos irmãos, se as coisas parecem diferentes. Deus não abandona seus filhos. Deus não esquece dos seus filhos. Mesmo que hoje pareça ser essa a nossa realidade, mas o texto nos ensina claramente que Deus está cuidando dos seus filhos. Deus está cuidando da sua igreja. Mas o texto continua dizendo que Deus está também preparando um futuro de paz. Verso 16 e 17. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos:
as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. Deus jamais abandonará o seu povo, seja no presente, seja no futuro. O Senhor afirma que está cuidando de Israel, conforme nós vimos aqui no versículo 14. E o que nós lemos aqui no verso 16 e 17 é que o Senhor promete aqui uma maravilhosa restauração futura. Restauração essa que inclui o quê? Novo templo, uma nova Jerusalém, uma nova terra e agora com grande prosperidade. E tempos depois, o mesmo profeta Zacarias, Israel também, presenciaram o cumprimento dessas promessas. O templo foi reconstruído, os muros foram reerguidos, reparados, e a nação se reergueu do pó e das cinzas. Nós somos igreja do Senhor, hoje. E a igreja do Senhor ainda aguarda pelo pleno cumprimento dessas promessas de restauração, que alimentam a esperança dos aflitos. E aí nos vem à mente a pergunta: pastor, como a promessa de um novo templo, uma nova Jerusalém será totalmente cumprida? E aí nós vamos àquilo que Cristo nos ensina no Evangelho de João, capítulo 2, verso 19 a 21, quando ele nos ensina que ele é o templo do Senhor. É nele, é em Cristo Jesus que o ser humano se encontra com Deus. Por isso ele diz em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. E em Apocalipse 21 nós vemos a Nova Jerusalém, que ela é marcada pelo retorno de Cristo, um novo templo para habitar conosco numa terra plenamente restaurada, pautada por justiça, paz e prosperidade. Eu peço aos diáconos que esteja lá no portão, tá? Esteja no portão. Irmãos, e nós finalizamos aqui. Há esperança no meio da escuridão. Há esperança no meio da escuridão. Talvez seja esse o nosso contexto hoje. Há esperança no meio da escuridão. E a partir da obra consumada de Cristo, em sua morte, ressurreição e também ascensão ao céu, nós podemos nos alimentar desta esperança, sem nos desesperar frente ao caos e a este cenário caótico que nós estamos vivendo. Talvez nós estejamos perguntando neste momento, até quando, Senhor? Mas Cristo já nos apresentou toda a história. Ele venceu a cruz, ele agiu no caos, na escuridão, para nos libertar do império das trevas. Ele estabeleceu uma aliança eterna conosco. Ele tem toda a autoridade sobre o céu e a terra. Os inimigos estão todos com os dias contados. Por quê? Porque Jesus Cristo já os derrotou e resta pouco tempo para ele aplicar, consumar em definitivo o seu plano de salvação. E eu finalizo dizendo: dias sombrios são inevitáveis. Dias difíceis como esse que nós estamos vivendo agora. A igreja tendo que se reunir desta forma, desconcertada, sem jeito, a começar pelo pastor. Dias difíceis são inevitáveis. No entanto, ainda que o caos esteja instalado, nós devemos nos lembrar. A aliança divina é eterna. A aliança que Deus tem com o seu povo, a aliança que Deus tem com a sua igreja, não pode ser invalidada nem por nada e nem por ninguém. O compromisso que Deus tem com a sua igreja não pode ser invalidado nem por nada e nem por ninguém. Cristo é o Todo-Poderoso. Ele reina em nossa era presente. E Ele mesmo nos prometeu um futuro glorioso quando se der o seu retorno. E o seu retorno é certo. O seu retorno é sem demora. E ninguém poderá resisti-lo. E Ele virá. Ele voltará para salvar e condenar, para destruir e também restaurar. Maranata,
Ora vem, Senhor Jesus. Que seja esse o anseio da sua igreja. Amém? Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque a tua palavra nos diz que há esperança. Há esperança mesmo em meio ao caos. Há luz mesmo em meio à escuridão. E essa luz é Cristo Jesus. Aquele que trabalha pela sua igreja. Aquele que cuida da sua igreja, Pai. Que nós possamos descansar nessa promessa e no cuidado do Senhor, Pai. Guia-nos sempre neste propósito eterno e bendito. Em nome de Jesus. Amém.